Bom dia, meus amados, que a graça e o favor de Deus seja multiplicado na sua casa, na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Amém? Que você tenha aí uma manhã de paz, uma manhã de vitória. Tome posse, meus amados, da sua vitória, porque em Efésios 1:3 vai dizer que as bênçãos espirituais já foram concedidas para mim e para você em Jesus Cristo. Amém? Você que ainda não inscreveu no canal, inscreva no canal, compartilhe aí essa palavra com alguém, dá um joinha, um like aí que você me ajuda no canal. O texto da Bíblia de hoje está lá em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 2. A Bíblia está dizendo: dedique-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Amém? Aqui, meus amados, 3 princípios aqui para nós aqui adentrarmos diante da presença de Deus, que o apóstolo Paulo está nos ensinando através do Espírito Santo de Deus. E o primeiro deles é dedicar-se à oração. A oração, ela é a chave da vitória. A oração, ela nos leva à comunhão com Deus. Jesus ali, ele teve sucesso em seu ministério porque Jesus orava constantemente. Jesus passava ali, às vezes, a noite inteira acordado em oração. Por isso ele teve êxito no seu ministério. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: orai sem cessar. No momento que você estiver trabalhando, seus pensamentos estejam em Deus, que você esteja firmado na palavra de Deus, declarando a palavra de Deus, se posicionando sobre a palavra de Deus, através da oração. Amém? Porque a oração, ela vai levar você a uma comunhão com Deus. Se você for ver ali em Daniel, no capítulo 9, no versículo 2 e 3 ali, Daniel ele vai se posicionar diante do Senhor para reivindicar uma promessa. Deus havia levado o povo ali para a Babilônia em cativeiro, o povo havia desobedecido a Deus, havia passado 70 anos ali, e Daniel ali, ele vai se dedicar à oração, a jejuar ali, a suplicar, a procurar ali no Senhor uma resposta, porque Deus havia prometido, 70 anos havia passado, e ele se posiciona sobre a promessa de Deus. Nós aprendemos a importância da oração quando nós nos posicionamos em cima da promessa de Deus. Deus respondeu a Daniel, deu a resposta a Daniel, e não só a resposta dos 70 anos do cativeiro, mas também o que iria acontecer até o final do tempo, porque esse homem se posicionou diante de Deus em oração. Nós podemos ver também outro exemplo ali em 1 Samuel, no capítulo 1, ali do versículo 9 até o versículo 18 ali, conta a história de Ana. Ana era estéril, Ana desejava muito ter um filho e Ana não podia ter filho, até que Ana se posicionou em oração diante de Deus, ela se quebrantou diante de Deus em oração ali, ela orava tão baixo ali que o sacerdote ali pensou que Ana estava embriagada, mas Ana quebrantou o coração dela diante de Deus, abriu o coração dela diante do Senhor e teve as suas orações respondidas. E no momento que Ana recebe ali uma palavra ali do sacerdote, o sacerdote que ao mesmo tempo que havia lançado ali uma palavra que ela estava embriagada, ao Ana abrir o coração e falar com ele, ele entendeu e liberou uma palavra profética que o filho dela nasceria. E se você for ali no versículo 18 ali, você vai ver que Ana ali seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido, porque mediante a oração ela teve uma resposta de Deus. As orações dela subiram diante do trono do Senhor e ela estava em paz, porque ela orou, ela suplicou, ela colocou aquela situação diante de Deus. E Deus inclinou os ouvidos e mudou a história de Ana. Olha para você ver como é importante você orar, como é importante você se chegar diante da presença de Deus através da oração. Nós podemos dar outro exemplo para vocês aqui no livro de Isaías, no capítulo 38, no versículo 5, ali é a história do rei Ezequias. Ali o profeta havia trazido uma sentença de morte sobre a vida dele, para ele colocar a casa em ordem, que ele não viveria, mas certamente ele morreria. E ali naquele momento ele vira o rosto
de lado ali, ele fala com o Senhor, ele clama do fundo do coração dele, e a Bíblia vai dizer ali que o Senhor ouviu a oração de Ezequias e acrescentou a ele mais 15 anos de vida. Havia uma sentença de morte sobre a vida desse homem, mas ele se posicionou, orou, clamou a Deus e Deus acrescentou a ele mais 15 anos de vida. Olha como é importante a oração. Quando você abre o coração em oração diante de Deus, ele vem em resposta, ele traz a vitória para mim e ele traz a vitória para você. E continuando aqui, ele vai dizer: estejam alertas. O primeiro ponto é dedicar a oração e o segundo ponto é para você estar alerta. Amém? Para você prestar a atenção, você estar atento. Em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8 e 9, a Bíblia vai dizer: estejam alertas e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amém? Olha, é importante de você estar alerta, de você vigiar, porque o inimigo, ele está bradando, ele está andando ao redor, ele está tentando parar o povo de Deus, ele está rugindo como leão, ele quer dispersar você do meio do povo de Deus, ele quer distrair você da presença de Deus. Por isso você tem que estar alerta, tem que estar firmado no bando, você tem que estar firmado em Cristo, junto com os irmãos em oração. E aí ele não vai ter êxito contra a sua vida. Compreenda, por leão atacar a sua presa, ele dispersa ela do bando e nesse momento ela fica em uma presa fácil na mão do leão. Amém? O diabo, da mesma maneira, ele tenta dispersar você da igreja, dali a pouco você desanima e não vai em lugar algum. E aí é onde ele abate você. Então esteja alerta, vigie, permaneça firme na palavra de Deus, persevere, esteja atento. No momento que ele se levantar contra a sua vida, você vai se posicionar na palavra de Deus e ele vai cair por terra. Porque em 1 João 4,4 vai dizer: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus é maior na minha vida e ele é maior na sua vida. Então esteja alerta e vigie para que ele não venha aí roubar a paz, para que ele não venha roubar a fé do seu coração. Ele tenta fazer você duvidar para ele ter êxito com você. Então vigie, esteja alerta. Amém? Falamos aqui de dois conselhos aqui a qual o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo. O primeiro, dedicar a oração, e o segundo conselho aqui para nós vigiarmos, né? Na tradução NVI está dizendo aqui: esteja alerta, né? Esteja alerta, estar alerta é para você estar em vigilância. Amém? E o último conselho aqui que o apóstolo Paulo vai dizer para nós sermos agradecidos. Sejam agradecidos. Quando você é grato por aquilo que Deus fez na sua vida, aí o inimigo, ele não tem força, ele não tem êxito na sua vida, porque você começa a agradecer por aquilo que Deus tem feito, você começa a dar honra, você começa a dar glória ao Senhor, e aqueles que honram o Senhor também os honrará. O povo ali, meus amados, no Egito ali, o povo ficou 40 anos por causa da murmuração, porque era um povo ingrato. Deus colocava uma nuvem durante a noite ali de fogo para eles não ficarem com frio, uma nuvem durante o dia devido ao calor. Deus ali dava água, dava comida e o povo murmurava, e por isso ficaram ali 40 anos. O que era para demorar poucos dias, ficaram 40 anos. Compreenda, a murmuração faz você permanecer no deserto, mas quando você começa a agradecer por aquilo que Deus tem feito para você, mesmo em meio às tribulações, no meio das provações, o Senhor tem cuidado de você, ele tem sustentado você, ele tem dado a vitória para você. Por isso, agradeça a Deus, agradeça por tudo que ele tem feito e compreenda, enxergue pela fé o que ele vai fazer e tome posse da sua vitória e comece a agradecer pela sua vitória. Se você praticar esses três princípios, dedicar a oração, se você vigiar, se você estiver alerta,
alerta. E se você for grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida, o inimigo ele não vai ter êxito na sua vida, porque você vai se fortalecer no Senhor, você vai se fortalecer na fé, você vai cumprir aquela palavra a qual o apóstolo Paulo diz ali em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 e 11, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Você vai ser fortalecido no poder de Deus, porque você vai dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Amém? Essa é a mensagem que eu tenho para você nessa manhã. Eu quero orar por vocês agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram esta mensagem, que o Teu Espírito venha nos conduzir a orar, que o Teu Espírito venha nos ensinar a orar, porque nós não sabemos orar, mas o Teu Espírito nos ensina a orar, que o Teu Espírito dê graça para que nós vamos dedicar a oração, que nós vamos estar sempre alerta e agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, para que o Seu nome seja glorificado, para que nós vamos dar bom testemunho, para que as pessoas venham olhar e venham ver o Seu trabalhar na nossa vida e venham querer Te conhecer e venham querer a Tua presença, porque maior é o Senhor na nossa vida do que o que opera neste mundo. Amém?